Bom dia, senhoras e senhores, do primeiro A e primeiro B. Welcome to our English Live today on July 16th, 2020, from 9:10 to 10 a.m. So, what are you going to do today? O que vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a correção das atividades propostas no portal, ok? Então, nós começamos aqui. Se você percebeu, as atividades que foram propostas para essa semana, elas trazem muito texto. Eu não trabalhei os textos no início, porque eu acredito que quando a gente vê todo o conteúdo proposto naquelas unidades, ou naquele trimestre, e depois vai trabalhar o texto, você vai para o texto com uma condição melhor, né? Então, ou do que somente. A gente já vai para um texto com aqueles medos, né, com aquelas dúvidas, com aquelas dificuldades. E então eu acredito que se a gente primeiro resolve a questão gramatical, fica muito mais fácil a gente rever essas questões depois no texto, depois que você já viu a parte gramatical. Seguimos então no primeiro slide, o texto que é apresentado, o texto que é apresentado aqui. Então, no primeiro texto que a atividade traz, sobre working students, né, sobre alunos que trabalham. E ele traz uma experiência interessante aqui, essa é uma das questões interessantes dos textos, porque a partir deles a gente passa a ter uma informação sobre outros países. Por exemplo, o texto começa assim: In places like Canada, the USA, Spain, England, and many other countries in Europe, it's very common to see teenagers working during their free time. Então, nesses países que ele citou aqui, é muito comum ver os adolescentes trabalhando no seu tempo livre. Comum. They work in restaurants or shops. They work as babysitters or dog walkers. Ou seja, trabalham como babás ou como acompanhantes de cachorro, né? Aquelas pessoas que levam o cachorro para passear. There are many part-time jobs for students, ou seja, existem muitos empregos de meio expediente para os alunos. Many students work part-time during the year and full-time during their summer vacation, ou seja, eles trabalham meio período durante o ano, porque dividem isso com a escola, e nas férias de verão eles trabalham o tempo todo, né? Full time, que a gente fala. Então nós temos aqui o part-time job e o full-time job. Emprego de meio expediente, emprego de expediente inteiro. Things are different in Brazil. Então, aqui no Brasil, agora a gente vai ver como é que funciona. Teens are usually. Desculpa, a palavra teens é a abreviação de teenager. Ok? Então, teens, teenager. Se você observar algumas revistas americanas, elas têm lá o título Teens. Então, é a abreviação de teenager, porque a fase entre os eles chamam de 10 aos 19. Do 10 aos 19 a gente tem as dezenas, né? 10, 11, 12, 13, 14, 19. Então, por isso que eles usam de teen. Teen usually work only if their families need money. Ou seja, eles trabalham só, cuidado com essa palavra, hein? Ó, somente, only, if their families need money. Só se quando as famílias precisam de dinheiro. There are not many part-time jobs for students, ou seja, não há muitos empregos de meio expediente para alunos. Working students usually work during the day and go to school in the evening. Eles geralmente trabalham durante o dia e vão para a escola à noite. A few students, poucos estudantes, who do not need the money
alguns ou poucos estudantes que não precisam de dinheiro trabalham meio expediente como voluntários em projetos sociais, mas não são muitos. Is that just a cultural difference or is just some kind of prejudice? Isso é um tipo de diferença cultural ou algum tipo de preconceito? Prejudice não é prejudicial. Prejudicar é harm. 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 Prejudice significa preconceito. Daí aquele filme Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Bom, eu queria chamar aqui a atenção. A gente sabe que do not pode ser escrito don't, não é isso? E por que aqui nesse texto ele não colocou don't? Porque ele quis, porque eu posso usar don't ou do not, então eu posso usar um ou outro, não tem problema. Bom, na verdade, a gente geralmente usa ele abreviado. Geralmente ele coloca separado quando ele quer chamar um pouco mais de atenção. Então ele fala aqui, a few students who do not need the money work part-time as volunteers. Então aqueles que não precisam de dinheiro, tá? Então é importante a gente saber por que ele botou separado aqui, porque traz uma informação implícita nessa forma de escrever. Vamos ver as alternativas. According to the text, Brazilian students. Bom, nós temos aqui, ó. Students, Brazilian students, hein? Study full-time and work full-time in social projects. Então, eles estudam o tempo integral e trabalham em tempo integral? Na verdade, não, né? A resposta que a gente vai encontrar aqui é a letra D. Baseado em quê? Work mainly. Trabalham principalmente porque precisam de dinheiro para ajudar em casa. Essa frase já está aqui, ó. Teen usually work only if their families need money. Então, bate com a resposta, a letra D. Agora, por que não é a letra A? Por causa do full-time, work full-time, study full-time work. Então, elas estudam, mas não full-time. E nem trabalham full-time, né? Aliás, até trabalham, porque elas trabalham, algumas trabalham durante o dia e estudam à noite, né? E o full time são as 8 horas que a gente fala, mas não em projetos sociais. Tá? Geralmente são o que a gente chama aqui do aprendiz, né? Mesmo o aprendiz ele não trabalha 8 horas, ele trabalha part-time. Letra B. Don't like to work full time. Only part-time or during vacation. Bom, o que eu destaco aqui? Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de precisar. Então, esse don't like não bate. E se eles trabalham part-time during vacation, ele não é mencionado ali em relação aos brasileiros. C. Trabalham tempo integral durante as férias de verão. Não foi mencionado isso durante férias de verão para brasileiros. Essa informação está no texto, mas é para os estrangeiros. Always work as babysitters or dog walkers. Bom, sim, existe essa informação no texto, mas essa informação não é para os brasileiros, é para os estrangeiros. Ok? Isso acontece na Europa. Então, cuidado quando você observar um texto, quando você fizer a leitura de um texto, porque para as pessoas que têm mais dificuldade, elas ficam procurando a alternativa que tem palavras que tem no texto. Ele falou aqui de babysitters e dog walkers. Isso tem no texto, então eu acho que é essa daqui. Cuidado, porque essa informação existe, mas ela não é atribuída aos brasileiros, ela é atribuída aos estrangeiros. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ok, guys? Good. Let's continue. Vamos lá. The
They work in restaurants or shops. Essa frase está no texto, né? They work in restaurants or shops. Aí ele quer saber, in the third person of singular, must be. Então, nessa frase, they work in restaurants or shops, se eu tivesse na terceira pessoa, como é que seria? Deveria ser como, né? Então, bom, aqui, se você não sabe o que é a terceira pessoa do singular, fica difícil, né? Mas mesmo para você que não sabe, se você olha para as alternativas, você percebe o que ele quer dizer. Todos os pronomes aqui, ó, é o he. He é ele. Ele é terceira pessoa. Você sabe o que é terceira pessoa. Eu sou eu, você é você. Se eu falo com você, você é a segunda pessoa. Mas se nós dois falamos de alguém, isso é o quê? Fofoca, né? Não pode fazer. A pessoa é terceira pessoa, brincadeira. Então eu tenho aqui todos da terceira pessoa. He, ok? Beleza. Reparem que ele quer que você substitua o pronome they pelo he, porque a frase restante é a mesma. Agora ele quer saber como que essa frase fica se você substitui o they pelo he. Como ficaria então? Bom, vamos ver aqui. A resposta é a letra B. Por quê? Porque toda vez que eu tenho a terceira pessoa do singular, he, she ou it, o verbo que vem logo em seguida, ele precisa de uma modificação, uma pequena modificação para indicar que ele está junto de um pronome da terceira pessoa do singular. Então, toda vez que eu tenho he, she ou it, ou alguém que se refira a esses pronomes, eu preciso fazer uma pequena alteração no verbo. Para quê? Para dizer, olha, esse verbo está sendo alterado porque o sujeito é a terceira pessoa do singular. É só uma marca. Agora, se você reparar, a letra A, ela não tem essa marca. Então, não pode ser a letra A. A letra B está alterada. A letra C, ela tem uma pequena alteração, mas repara que a alteração não foi só o S, foi RS. Workers. A palavra worker não é mais verbo. A palavra worker significa, bom, se eu tenho work, que é trabalho, e eu falo worker, aí ele passa a ser o quê? Aquele que trabalha, o trabalhador. Lembra disso que eu falei em sala? Drive significa dirigir. Mas se eu tenho driver, aí passa a ser motorista, aquele que dirige. Só para lembrar. Então, esse workers aqui não é verbo. Letra D, por que não pode ser he do work? Bom, eu não uso do com he. Mesmo que eu quisesse enfatizar, se eu quisesse enfatizar, seria he does work. He does work. E não está isso aqui. Nós já falamos sobre isso também, sobre o auxiliar enfático, quando você quer enfatizar uma frase. E na letra E, he is work. Bom, eu tenho o verbo to be aqui, ó, he is. Mas se eu tenho o verbo to be junto de outro verbo, eu não posso ter esse verbo se eu não tiver o ing. Então, para essa frase estar correta, seria he is working. Como não é, então nós só temos uma alternativa. Letra B. He works in restaurants or shops. Ok? Bom, eu achei essa questão, assim, bem tranquila e, considerando o primeiro ano, eu trouxe uma outra alternativa para nós aqui. Pensar nas outras possibilidades de alteração. Então, eu trouxe aqui o primeiro verbo, o verbo play. Vamos dizer que essa frase aqui, they work in restaurants or shops, a gente fosse usar o verbo play. Como é que seria? Então vamos lá, eu preciso alterar um pouquinho a frase, mas ficaria assim, ó. He plays the piano in restaurants and shops. Ele toca piano em restaurantes e lojas. Então, por que eu coloquei o verbo play? Ele teve uma alteração, ó. Por que ele teve alteração? Porque o sujeito é a terceira pessoa do singular, é he.
Se fosse she, também seria da mesma forma. Então, eu tenho aqui he play com o S, porque essa é uma marquinha, é uma marca nesse verbo de que o sujeito é a terceira pessoa do singular. Por isso que tem aqui, ó, he plays the piano in restaurants and shops. Segundo verbo, try on. Try é o verbo tentar, mas quando eu falo try on, é o verbo experimentar, né? Não de saborear, tá? Alguma comida, mas de tentar de experimentar, por exemplo, uma roupa. Então eu coloquei aqui, ó, he tries on shoes in shops. He tries on. Então repara que eu peguei o verbo try e coloquei a marca de terceira pessoa, IES. Professor, por que que o try tirou o Y e colocou IES e o play só coloquei o S, deixei o Y? Porque o verbo play e o verbo try tem uma pequena diferença. O verbo play, ele termina com Y, mas ele tem antes uma vogal. Então, por isso, eu vou deixar o Y no lugar. Como o try termina com Y e tem uma consoante antes, eu vou colocar o quê? Eu tiro o Y e coloco o IES. He tries on shoes in shops. Até aqui tranquilo? Tranquilo, né? Se tiver dúvida, pergunta no chat. Próximo. Eu coloquei o verbo dance, ou dance, como dizem os britânicos, né? Então ficaria como? He dances. Não tem esse T não, tá? He dances in restaurants and shops. Então, por que eu coloquei somente o S aqui? A marca de terceira pessoa. Eu vou acrescentar o S ao verbo dance. Bom, seguimos. Watch, que é o verbo assistir. Assistir alguma coisa, assistir um programa, TV, jogo. Então, eu coloquei aqui, ó. He watches soccer games in restaurants and shops. Então, ele assiste jogos de futebol em restaurantes ou lojas. Tem gente que gosta de assistir assim, né? Então, o que eu fiz aqui? Qual foi a marca? Acrescentar ES. Professor, por que aqui você colocou ES? Porque nós aprendemos que todos os verbos terminados em O, S, vou colocar aqui, O, S, SS, SH, CH, X ou Z, nós acrescentamos ES se esse verbo estiver na terceira pessoa do singular. Professor, como que eu gravo essas letras? O sossego de Sheila chegou com o xarope de Zilda. Então, isso aqui serve para gravar. Ó. O, depois tem o S, SS, SH, CH, X e Z. Para você lembrar que todas as palavras, todos os verbos terminados com essas letras, se tiver o sujeito na terceira pessoa, o verbo vai sofrer essa alteração, acrescentando ES. Ok? Ok. Eu acho que acabou. 13ª. It can be deduced, pode-se deduzir do texto que. Então vamos ver aqui quais são as alternativas. Letra A. Teenagers in Brazil work for the same reasons they work in Europe and Canada. Os adolescentes do Brasil trabalham pelas mesmas razões que eles trabalham na Europa ou no Canadá? Não, né? Então, tinha mais um verbo aqui. Deixa eu voltar. O verbo have. O verbo have é um verbo irregular. Então, ele vai sofrer total alteração. Ó. He has dinner in restaurants and shops. Esse S que tem aqui não é por regra nenhuma.
porque ele é assim mesmo, has, tá bom? Então, voltando aqui, 13ª, teenagers em Brasil trabalham, os adolescentes no Brasil trabalham pelas mesmas razões que trabalham na Europa ou no Canadá? Não trabalham pelas mesmas razões, né? Então, não pode ser a letra A. Lembrando, lógico, quando você trabalha por dinheiro, mas aqui o dinheiro é para ajudar na família, lá é para ele se manter em algumas pequenas coisas, né? E adquirir experiência também. Letra B. In Canada, the USA, Spain and England, many teenagers work only for fun, but they hate to work. Então, eles trabalham só para se divertir, mas odeiam trabalhar. É isso? Eles odeiam? Não, se odiassem, não trabalhariam, né? Ah, por diversão. Então vamos lá. Letra C. In Brazil, teenagers work only during their free time. Só trabalham no seu tempo livre, os brasileiros? In England, they work to give money to their families. Na Inglaterra, trabalham para dar dinheiro para as famílias. Bom, na verdade, é exatamente o contrário, é o oposto do que está aqui. Letter D. Brazilian students have the same routine of students in Canada, Spain, and the USA and England. Tem a mesma rotina? Então, eles não têm a mesma rotina. Então, o problema da letra D é que eles não têm a mesma rotina. Então, nos sobra a letra E. Muitos adolescentes no Brasil têm diferentes condições de trabalho, comparadas aos dos alunos em outros países. Letra E. Doubts? Questions? Ladies and gentlemen, questions, doubts? No questions, no doubts? Professor, que significa question? Question não é só questão. Question significa pergunta. Lembra do yes, no question, information question? E o que é esse negócio de doubt que você fala aí? Doubt significa dúvida. É assim que escreve, ó. Questions, perguntas ou dúvidas? Questions or doubts? No questions, no doubts. Let's go. A synonym for usually. A palavra usually, ela aparece no texto. Então ele quer saber aqui qual seria o sinônimo para usually. Usually é um advérbio de frequência. Então, ó, na verdade a palavra é usual. Usual. Quando eu coloco ly, usualmente. Então, pode ser a letra A, never, nunca? Não. Sometimes, às vezes, talvez. Generally, geralmente, também pode. Rarely, letra D, não, que é raramente. Rare, raro, rarely, raramente. Hardly ever, quase nunca. Ok? Bom, dessas daqui, que a gente pode chegar mais perto do usually é o generally. Porque o sometimes dá a ideia de às vezes, então é meio que 50%, né? E o geralmente está mais próximo do usualmente. Eu trouxe um quadro aqui de frequências para a gente observar. Olha aqui, ó, never. Essas porcentagens é só para a gente ter uma ideia, tá? I never listen to rock music. Ou never, nunca. Rarely, raramente, seldom. É um raramente, mas menos raro do que o rarely. Ocasionalmente, às vezes, frequentemente. Normally, generally, normalmente, geralmente, usualmente. Então, repara que o normally, que o usually e o generally estão bem mais próximos. Então, nos resta essa alternativa aqui, ó, generally, um sinônimo de usually. Ok? Questions? No questions? Let's go.
Texto enormous. Como é que eu falo um texto grande, pessoal? Big, né? Mas eu posso também falar huge, quando ele é o quê? O huge é a mesma coisa que immense, ok? Mas eu também tenho a palavra enormous, para dizer enorme, ok? Importante variar o vocabulário. Então, esse texto ele fala sobre Kids in Tech. Kids in Tech, sobre crianças e tecnologia, um assunto bastante falado no momento. How much is too much? Ou quanto é muito? É o questionamento. Então, o texto fala assim, ó. Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? 5 seconds, 4, 3, 2, 1. Nobody? Okay, thanks for the silence. Beleza, Leandro, sem problema. Eu sei que se eu tivesse microfone, você leria. Não tem problema não. Então vamos lá. Incessant exposure to all-day TV, violent video games, instant messaging, and the always accessible cell phone interferes with the development of the psychological traits known to be essential to positive outcomes for children according to Leith Clungness. Então, a incessante exposição para a TV o dia inteiro, né? Jogos de vídeo, videogames violentos, mensagens instantâneas e toda a acessibilidade do telefone interfere no desenvolvimento psicológico, conhecido como ser essencial, como ser positivo para o desenvolvimento das crianças, de acordo com Leah Clungness. Essa palavra aqui, ó, a pronúncia é psychological. O P é mudo, tá? Psychological. Psychological. Continuando. The key to managing kids. Então, a chave para lidar com as crianças, com o uso da tecnologia nas crianças, é estabelecer claramente as zonas de liberdade tecnológica, baseadas no Maya Talisman Frost, né? Baseado nisso aqui. This means recognizing times when the present moment is the priority and technology is given a secondary role. Isso significa reconhecer as horas, os momentos, quando o momento atual ou aquele momento é prioridade e a tecnologia ocupa um papel secundário. Então, a tecnologia é importante, mas é preciso saber quando ela não é tão importante quanto outra coisa. Então, se eu preciso estar com meu filho, a tecnologia naquele momento não vai ser mais importante do que isso, tá? E vice-versa, né? Kids need to learn that there are times when paying attention to those around you is of primary importance. Então, as crianças precisam aprender que há momentos quando prestar atenção naqueles que estão ao seu redor tem a sua importância, né? No matter what time of urgent phone calls or instant message might be coming their way. Não importa que tipo de ligação urgente ou mensagens instantâneas pode estar vindo pelo seu telefone. Technology access has been linked to improved reading skills. Então, o acesso à tecnologia tem sido
ligado, né, ou tem sido comparado às habilidades de leitura. Tem se falado que a tecnologia melhora as habilidades de leitura, vírgula. But some believe that too much technology can impose dangers on today's youth. Mas acredita-se que tecnologia demais ou em excesso pode impor perigos aos adolescentes de hoje, today's youth, including vision impairment, technology addiction and sexual solicitation, incluindo problemas de visão, vícios da tecnologia e a questão do sexo, né, via internet. To be sure, technology opens the doors to a world that includes much more than convenience, knowledge and entertainment. Então, certamente a tecnologia abre portas para um mundo que inclui muito mais do que convenience, que é as oportunidades, né? O conhecimento e o entretenimento. Aproveita aqui para poder fazer uma chamada em português. Essa palavra entertainment em português é entretenimento, tá? Tem gente que chama essa palavra de fulano estava intertido. Não é intertido, é entretido. Tá bom? Por favor, para falar um bom inglês, a gente precisa primeiro conhecer a nossa própria língua. Ok? If mom and dad have a difficult time disconnecting from technology, ou seja, se o papai e a mamãe têm dificuldades em se desconectar da tecnologia, then kids will not see the need to disconnect either. Então as crianças também não vão ver a necessidade de se desconectar. Professor, o que significa essa palavra aqui no final? Essa palavra no final aqui significa, é a mesma coisa que o to. A mesma coisa que o to. É o também, é usado no final. Professor, qual é a pronúncia? Ela tem duas pronúncias. Eu posso falar either, no americano, ou como britânico, either. Tá bom? Parents set the tone. Parents set the tone when it comes to limiting technology. Então, os pais, e parents não é parentes, por favor. Pais dão o tom, eles que vão dizer quando a tecnologia deve ser limitada. Então, por conta disso, parents must practice what they preach. Então, os pais precisam praticar o que rezam. Então, os pais precisam praticar aquilo que falam, né? Klugner summarized the point on which most medical experts can agree. Parents should supervise the children's use of technology. Então, eles, em suma, né, resumindo, então os pais devem ou deveriam supervisionar as suas crianças quando estão usando tecnologia, ou o uso da tecnologia de suas crianças. Ok? Bom, traduzindo, fica fácil de entender que a melhor ideia que resume o texto é que, letra A, revela o uso da tecnologia exclusivamente pela geração jovem. Bom, ele de uma certa forma fala, né? Ele previne, warns the risk of children's excessive exposure to technology. Ele previne sobre o risco excessivo das crianças, da exposição das crianças à tecnologia. Ele explica como a tecnologia positivamente interfere na criação das crianças. Ele fala de algumas coisas que são positivas também. Ele estimula o uso da tecnologia moderna continuamente não, né? Ele propõe uma breve orientação da tecnologia, do acesso à tecnologia. Bom, vamos ver aqui partes do texto.
Eu tirei alguns trechos do texto aqui, ó. Tirei essa primeira estrofe, esse primeiro parágrafo e destaquei aqui, ó, que grande exposição a todas essas questões aqui interferem no desenvolvimento psicológico das crianças. Segundo, reconhecer, às vezes, this means recognize times when the present moment is prior. Reconhecer quantas vezes, né, o momento atual é prioritário em relação à tecnologia. Alguns acreditam que muita tecnologia pode trazer perigos para os adolescentes de hoje. E por último aqui, os pais deveriam supervisionar o uso de tecnologia pelos seus filhos. Então, a resposta é essa aqui, ó, previne o risco excessivo de tecnologia e exposição às crianças. Ok? Eu achei legal trazer as partes daqui, porque a gente visualiza onde estão e quais pontos em cada parágrafo eu posso tomar como algo importante que sustente a minha resposta. Ok, pessoal? Questions? No questions? Good. Isso aqui é legal. Feline Intelligence. Então, esse é um texto que vai falar sobre a inteligência felina, em particular sobre dois felinos, dog and cat, cachorro e gato. Então, vamos ver aqui, vamos ler as alternativas primeiro? Uma forma da gente fazer uma interpretação de texto também é ler as alternativas. Às vezes, as alternativas elas são tão absurdas que já nos ajudam, né? Então, segundo o texto, ele compara a inteligência de animais, ele compara a inteligência de animais tão diferentes como cães e gatos, comparar a inteligência de animais tão diferentes como cães e gatos não faz sentido algum, ou não faz nenhum sentido. Sei, né? Os cachorros são mais inteligentes que os gatos, porque conseguem cumprir ordens de seus donos. Não diga isso para quem gosta de gato, né? Enfim, mas é uma opinião. Donos de gatos reclamam que seus animais de estimação não obedecem às suas ordens. Essa é uma característica, né? Se cães e gatos forem bem treinados, demonstrarão a mesma inteligência e adaptabilidade. Essa palavra adaptabilidade ela precisa ser corrigida aqui, mas não foi erro de digitação mesmo da apostila. Adaptabilidade. Ok? Então vamos lá. Vamos ler o texto. Dog and cat lovers, ou seja, os amantes de cães e gatos, seem, então eles parecem, to relish unending debates over which animal is smarter. Então eles se debruçam num infindáveis debates sobre qual animal é mais esperto. Dog owners often cap their arguments with the fact that dogs have the ability to perform tricks, while cat people counter with the claims that their pets are too intelligent to perform on command. Então, os donos de cães geralmente contra-argumentam dizendo que os cães têm habilidade de fazer truques, enquanto os gatos são tão inteligentes para obedecer ordens, né? Na verdade, os comandos, os métodos de comparação dos animais são inúteis. É como misturar maçãs e laranjas.
Os cães são motivados por uma forte necessidade de seguir e ser e agradar seus donos para receber um elogio, enquanto os gatos solitários só respondem. No entanto, o seu treinamento não pode ser not be the felines. O treinamento dos gatos, não é o seu forte. Essa palavra forte é italiano aqui, ele foi usado forte, mas é porque é italiano. Por causa da sua esperteza e adaptabilidade. Então, segundo o texto, o que podemos dizer? Comparar a inteligência de animais tão diferentes como cães e gatos não faz nenhum sentido. Está aqui, ó, nessa parte. Choose the option that best completes the sentence. Linda never to music. She doesn't like it. Bom, essas duas orações que estão aqui, elas têm características. Uma é o never e a outra she doesn't like. Isso mostra que elas estão no simple present. E se estão no simple present, eu não posso botar a letra D, listened. Então eu tenho que saber aqui qual dos verbos que eu vou usar lá em cima. Bom, o sujeito não é Linda, não é ela. Se é ela, eu vou usar o listen com S. Então, Linda listens to music. Ok, guys? Thank you and stay at home. Obrigado a todos e fiquem em casa. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Não saiam ainda. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham uma ótima semana e agora sim estão dispensados.